de fato, a maior parte dos caminhos espirituais não melhorou a vida do ser humano no sentido do ser. Né? Pelo contrário, né? Só criaram mais seres obcecados, né? Neuróticos. Essa relação, o mestre, o professor, o discípulo, o aluno, a gente poderia entrar em questões de significado linguístico sobre tudo isso, a gente poderia estar dando uma retórica do sentido da palavra, né? E de fato, quando a gente usa a terminologia espiritual, aquele que nos ensina é chamado de mestre. Mas isso não é problema nenhum fora dentro da questão espiritual. Quer dizer, você chamar um cara que cozinha, né, e que orquestra, né, a culinária como um mestre cuca, ninguém tem problema com isso. Você chamar um professor universitário de mestre, isso não dá problema. Você chamar uma pessoa, né, que está à frente de um caminho espiritual de mestre, as pessoas já torcem a cara. Né? Não, mestre, não sei o quê. Mas por quê? Porque, muito simples. Né? Porque a relação que as pessoas têm com a espiritualidade é uma relação de desconfiança. Obviamente pautada dentro de um elemento histórico de quase 2000 anos de precariedade que a religião estabeleceu na lida com as pessoas, com o ser humano. De fato, a maior parte dos caminhos espirituais não melhorou a vida do ser humano no sentido do ser. Né? Pelo contrário, né? Só criaram mais seres obcecados, né? Neuróticos, né? Embrutecidos, emburrecidos, idiotizados. Né? Então, por isso que a humanidade passou a ver a espiritualidade com desconfiança. E aí qualquer traço, né? que possa supor, né? a superioridade de alguém sobre outro alguém, né? é visto com desconfiança, porque é visto com a prerrogativa de que esse indivíduo, por se achar superior ou por se achar além, né, vai me tirar alguma coisa. Agora, dentro da nossa tradição, a figura do orientador, daquela pessoa que ensina os passos dentro do caminho, chama-se mestre, que é uma das traduções para Adão. Né? E a gente não vai mudar isso, porque o que as pessoas vão pensar se o cara ali diz que é mestre? Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Né? A minha obediência é única e exclusivamente ao sentido da minha tradição. Porque eu tive um mestre, que teve um mestre, e eu não vou adaptar essa nomenclatura em função do desconforto social ou do senso comum em relação à questão do mestre. Né? Porque mestre, o caminho espiritual não tem mestre. Todo caminho espiritual tem mestre. Né? O caminho espiritual que se diz não ter mestre não é caminho espiritual. São balelas intuitivas, né? Autodeduzíveis. E isso é tudo menos um caminho espiritual. Né? Porque toda trajetória que você se dispõe a seguir, né? Uma vez que você seja inexperiente nela, você precisa de um guia, você precisa de um orientador, de uma referência. E isso é necessário dentro desse mundo. Então, por isso que a palavra mestre é uma palavra importante dentro da tradição. E a palavra que designa esse, né, que representa e é obediente a um pensamento. Porque a palavra mestre tem relação com maestria, tem relação com obediência. Não com superioridade, como as pessoas pensam, mas sim com obediência. Maestria é obediência. Quem é mestre é aquele que é obediente ao pensamento que se dispõe, né, a ensinar, a passar. E só é mestre porque se tornou excelente em ser obediente. E é por isso que é mestre. Né? E que obviamente só vai ser mestre quando alguém que foi ou que é mestre designa a ele a titularidade de mestre. E afirma que ele é mestre. Às vezes o cara nem sabe que é. Sim.
Agora, isso não diminui a questão do professor. Eu sou mestre para quem? Eu sou mestre para os meus aprendizes. Eu não sou mestre lá fora. Eu não digo aí fora, o que você é? Sou mestre. Não. Né? Nem lá no meu perfil no Facebook você vai ler mestre. Né? Então lá você vai ler o quê? Professor. E eu gosto do termo professor. Eu uso. Lá fora eu uso o termo professor o tempo todo. Porque isso me mantém na classe proletariado. Eu gosto disso. O meu trabalho é proletariado. Eu gosto disso. Professor. Então eu gosto da condição do professor. Eu venho de uma família de 4 gerações de professores. Eu tenho orgulho disso. E é função proletariada mesmo. E gosto dessa condição. Né? É herança de família. Né? Então lá fora, para quem me conhece de longe, para quem lê meus textos, me chama de professor. Né? Quem está aqui dentro, quiser me chamar de professor, pode chamar. Né? Se quiser me chamar de mestre, pode chamar. Agora a condição do aluno, existem alunos que são excelentes como alunos. E existem aprendizes que são péssimos como aprendizes. Que se colocam na condição de aprendiz, né, mas que né, não entra um alfinete, nem no espírito, nem no coração, nem na cabeça. Né? E tem alunos que são maravilhosos, se colocam numa condição fundamental. Quando eu digo aluno, é aquele que está ali baseado na relação com o que é ensinado. A diferença disso para o aprendiz é que o aprendiz busca uma referência também na figura vivente do mestre. Essa é a diferença. O aluno e o professor é uma relação acadêmica. Ou seja, tem alguém aqui, tem uma relação acadêmica com alguém aí. Então, a partir dessa relação acadêmica, eu ensino e você aprende. Não há necessidade de se estabelecer coerência entre o que eu ensino e o que eu faço. E não há uma relação entre a observação que você tem sobre o que eu ensino e a observação que você tem sobre o que eu sou. Quando há essa relação, que extrapola a relação entre o acadêmico e o pessoal, aí você tem uma relação de mestre e discípulo. Porque aí você tem uma relação de aprendizado que se estende pelo ser do outro. Existem relações de professor e aluno que são maravilhosas e relação de mestre e discípulo que são odiosas, ou são de projeção, que geram toda forma de surto e toda forma de carência projetiva na relação com o mestre. Isso pode se tornar um desastre. Yeah.